Saudações a todos os irmãos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Neste estudo, vamos entender, à luz das Escrituras, o que realmente detém o Anticristo e o que impede a sua manifestação, conforme foi revelado pelo apóstolo Paulo e já anunciado pelos profetas. Diante disso, é importante começar observando o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 a 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse mistério da iniquidade já era previsto nas Escrituras como algo que cresceria até o tempo determinado, conforme está em Mateus, capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso mostra que há um tempo determinado para que o mal chegue ao seu ápice. A interpretação mais comum afirma que o que detém seria o Espírito Santo, e que, quando o Espírito Santo for retirado da terra, a igreja sobe juntamente com ele, e então o Anticristo se manifesta. No entanto, é necessário analisar isso com cuidado à luz das Escrituras. Diante disso, surge uma pergunta essencial: de onde Paulo tiraria esse ensinamento? Em qual parte dos profetas, especialmente no livro de Daniel, encontramos a ideia de que o Espírito Santo seria retirado da terra para então permitir a manifestação do Anticristo? Essa ideia não aparece nas Escrituras. O Espírito Santo revela, mas sempre em harmonia com aquilo que já foi escrito, conforme está em João, capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Portanto, não faria sentido que houvesse uma revelação que não pudesse ser confirmada nos profetas, principalmente em Daniel, que é a base do ensino profético de Paulo. Além disso, há problemas sérios nas traduções. A expressão "há somente um que o detém" não existe no texto original em grego. Essa frase foi inserida para dar a entender que se trata de uma pessoa específica, mas isso não está no texto. Outro ponto importante está na palavra traduzida como afastado. A palavra grega utilizada é ginomai, que significa tornar-se, acontecer ou vir a ser. Ou seja, não transmite a ideia de alguém sendo retirado, mas de algo acontecendo no tempo certo, conforme o princípio estabelecido em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Além disso, existe no texto grego a palavra meso, que significa meio, e que não aparece nas traduções comuns. Isso muda completamente a compreensão do texto. Diante disso, o que Paulo está dizendo é que o mistério da iniquidade já está em operação, mas aguarda o momento de se manifestar plenamente. E esse momento está ligado ao meio, ou seja, à metade da última semana profética. Nesse mesmo contexto, o próprio apóstolo Paulo faz um alerta importante sobre esse período, conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 5. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porque antes daquele dia virá a apostasia,
e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Esse entendimento se conecta diretamente com o que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui vemos claramente o concerto, um acordo estabelecido por um tempo determinado, a metade da semana, o ponto central da manifestação do mal. Esse firmará um concerto pode ser entendido à luz de Isaías, capítulo 28, versículo 15. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Isso mostra que esse concerto está ligado a um sistema de engano. Isso mostra que existe um tempo determinado para a manifestação do anticristo, e esse tempo é a metade da última semana. O cessar o sacrifício também possui conexão espiritual, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Ou seja, há uma tentativa de interromper ou substituir aquilo que aponta para o verdadeiro sacrifício. Seguindo esse raciocínio, fica claro que o que detém o anticristo não é uma pessoa, mas sim o tempo profético determinado por Deus. O próprio texto diz que ele será revelado somente em ocasião própria. Isso também é confirmado em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse princípio também está ligado ao que foi revelado em Daniel, capítulo 7, versículos 24 e 25. E os 10 chifres são 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aqui, tempo, tempos e metade de um tempo, corresponde ao mesmo período profético, confirmado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E também em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. É nesse cenário de intensificação dos acontecimentos proféticos que vemos também uma ação direta de Deus em favor dos seus, conforme está em Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 4. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus.
e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso revela um princípio profundo. Antes que os juízos avancem plenamente, Deus marca os seus. E é importante entender que essa preservação não significa necessariamente livramento físico da tribulação, mas preservação espiritual. Ou seja, mesmo em meio ao engano, à perseguição e ao domínio do sistema, os servos de Deus não serão vencidos espiritualmente. Eles podem passar pela tribulação, podem enfrentar sofrimento e até a morte, mas permanecem fiéis e não são separados de Deus. Assim, o selo representa a garantia de pertencimento, fidelidade preservada e salvação assegurada, mesmo dentro do cenário mais intenso da história. Diante disso, fica evidente que há uma sequência profética que precisa acontecer antes da manifestação do Anticristo. O surgimento dos 10 reinos, representados pelos 10 chifres, e somente depois disso, o surgimento daquele que se levanta entre eles. Isso também se conecta com Daniel, capítulo 2, onde a estátua profética mostra que o reino precisa chegar à fase dos pés, misturados de ferro e barro, representando um sistema dividido, conforme Daniel, capítulo 2, versículo 43. E quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Portanto, o Anticristo não pode se manifestar antes que esse cenário esteja completo. O que o detém é exatamente isso, o cumprimento do cenário profético. Diante disso, fica claro que não é o Espírito Santo que está impedindo a manifestação do Anticristo, mas sim o fato de que o tempo ainda não chegou. Existe uma ordem estabelecida por Deus, e essa ordem precisa ser cumprida. Isso explica porque Paulo afirma que os irmãos já sabiam o que o detinha, conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, Paulo já havia ensinado isso pessoalmente. O Anticristo só se manifestaria quando o tempo determinado chegasse. Seguindo esse entendimento, todas as profecias apontam para um mesmo cenário: o reino dividido, os 10 chifres, o surgimento do chifre pequeno e então, na metade da última semana, a manifestação plena do Anticristo. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, conforme também está em Isaías, capítulo 26, versículo 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isso mostra que há juízo determinado para aquele que pratica a iniquidade. Somente depois disso acontece a vinda do Senhor Jesus, que destruirá esse sistema, conforme está em Isaías capítulo 11, versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. O que também se confirma em Apocalipse capítulo 19, versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Somente depois disso acontece a vinda do Senhor Jesus, que destruirá esse sistema, conforme está em Isaías capítulo 11. Amados, deixa eu abrir um espaço aqui rapidinho para falar com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de estudar a palavra de Deus com mais profundidade, de entender os versículos de verdade, eu quero te convidar para algo especial. Eu criei um grupo no WhatsApp voltado ao estudo bíblico sério. Lá a gente conversa, troca ideias, analisa versículos juntos. Você pode participar, dar sua opinião, fazer perguntas, não só assistir, é caminhar juntos mesmo.
A ideia é crescer espiritualmente em conjunto, sempre buscando a verdade nas Escrituras. Então, se você quer fazer parte desse propósito, o link está aqui na descrição ou no comentário fixado. Vai ser muito bom ter você com a gente. Agora vamos dar continuidade ao estudo. Dessa forma, o ensino das Escrituras é claro. O que detém o anticristo é o tempo determinado por Deus, o cenário profético que ainda precisa se cumprir. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Se essa palavra trouxe entendimento ao seu coração, compartilhe com outros irmãos para que mais pessoas possam compreender as Escrituras com clareza.